Existe uma diferença enorme, quase sempre completamente ignorada pelo público em geral quando o assunto vem à tona numa conversa casual, entre um animal que ataca porque se sente genuinamente ameaçado e um animal que ataca porque decidiu, de forma calculada e deliberada, que você especificamente é comida disponível. A grande maioria dos ataques de animais selvagens registrados contra seres humanos, mesmo os mais violentos, sangrentos e traumáticos, se encaixa perfeitamente na primeira categoria, a categoria da defesa pura e simples. Uma mãe ursa defendendo os próprios filhotes de uma ameaça percebida, uma cobra pisada sem querer, no meio de uma trilha. Um animal qualquer encurralado sem nenhuma rota de fuga disponível naquele momento específico, são, todas elas, reações instintivas de defesa territorial ou pessoal, não episódios de caça deliberada e planejada com antecedência. Mas existe uma segunda categoria bem distinta, muito mais rara e muito mais perturbadora de se estudar, de casos documentados dentro dos Estados Unidos, em que o animal simplesmente não estava se defendendo de absolutamente nada, ele estava caçando de verdade. Rastreando silenciosamente, esperando com paciência o momento certo de atacar, avaliando a presa humana da mesma forma fria e calculada que avaliaria um veado adulto ou uma foca gorda na água. Esses casos específicos são raros o suficiente para nunca dominarem as manchetes de forma constante e recorrente, mas comuns o suficiente, ao longo de décadas de registro cuidadoso, para que biólogos de vida selvagem sérios os estudem com total seriedade científica, catalogando cuidadosamente o comportamento predatório genuíno separadamente de qualquer ataque puramente defensivo ou acidental registrado nos mesmos arquivos. Essa distinção não é apenas acadêmica ou teórica. Ela muda completamente a forma como agências de manejo de vida selvagem respondem a cada incidente, como investigadores forenses analisam a cena depois do ataque e como comunidades inteiras precisam se preparar para o risco real que cada espécie específica representa dentro do seu próprio território. Hoje contamos os 8 animais dos Estados Unidos com casos documentados e cientificamente reconhecidos por especialistas sérios e não por boato popular, de comportamento genuinamente predatório contra seres humanos, não simplesmente defensivo, classificados não pela frequência bruta dos ataques, que felizmente permanece baixa em absolutamente todos os 8 casos apresentados aqui, mas sim pela clareza da evidência e pela intenção real do comportamento de caça cuidadosamente registrado por especialistas ao longo de décadas inteiras de estudo de campo dedicado. Antes de começarmos essa lista, se você gosta desse tipo de conteúdo que mostra a natureza selvagem sem filtro nenhum e sem suavizar a realidade, se inscreve aqui no canal, leva literalmente 2 segundos e ajuda demais o nosso trabalho de pesquisa. E já que você está aqui comigo, quero saber uma coisa. Qual desses 8 animais você jamais imaginaria que fosse capaz de um comportamento desses? Deixe a sua resposta nos comentários, logo abaixo. Agora sim, vamos direto para a lista completa. Número 8, o coiote. Começamos com o predador mais surpreendente de toda essa lista, justamente por ser, de longe, o menor fisicamente entre todos os 8. Coiotes raramente representam risco real e imediato para adultos saudáveis, mas biólogos de vida selvagem documentaram cuidadosamente, ao longo das últimas décadas de monitoramento urbano, um pequeno mas consistente número de casos em que o animal claramente perseguiu por uma distância considerável, avaliou com cautela e finalmente atacou crianças pequenas, desacompanhadas dentro de parques urbanos e áreas residenciais tranquilas da Califórnia, um comportamento que difere completamente e de forma reconhecível de um simples encontro acidental defensivo entre humano e animal assustado. Esses casos específicos costumam envolver quase sempre coiotes já profundamente habituados à presença humana constante, alimentados direta ou indiretamente por moradores bem-intencionados ao longo de muitos meses seguidos, animais que perderam gradualmente o medo natural característico da espécie e passaram, aos poucos, a avaliar quintais residenciais tranquilos como território de caça genuinamente viável, praticamente indistinguível do habitat selvagem original. Pesquisadores da Califórnia que estudam esse fenômeno específico apontam um padrão comportamental consistente e preocupante. Primeiro, o coiote perde o medo natural de se aproximar durante o dia, depois passa a testar cautelosamente animais de estimação pequenos deixados sem supervisão,
e só numa fase final e mais rara desse processo gradual de habituação, chega a avaliar seriamente uma criança pequena e desacompanhada como alvo potencial de caça real. O número 8 é o lembrete claro de que até o menor e mais pequeno predador desta lista inteira pode aprender, aos poucos, a nos ver como presa válida, quando as circunstâncias certas se alinham lentamente ao longo do tempo, sem que ninguém perceba o processo acontecendo. Número 7. O urso negro. A grande maioria absoluta dos ataques documentados de urso negro contra seres humanos é claramente defensiva, envolvendo quase sempre fêmeas protegendo os próprios filhotes ou animais, simplesmente surpreendidos de muito perto numa curva de trilha estreita. Mas o pesquisador Stephen Herrero, considerado a referência máxima e mais citada em estudos sérios sobre ataques de ursos em toda a América do Norte, documentou cuidadosamente ao longo de sua carreira uma categoria distinta e proporcionalmente bem menor de casos genuinamente predatórios, situações em que o urso envolvido, quase sempre um macho adulto solitário e sem filhotes por perto, mostrou sinais comportamentais claros de perseguição silenciosa e prolongada, avaliação cautelosa da vítima potencial à distância segura e um ataque final cuidadosamente calculado, sem nenhum dos sinais de aviso defensivo típicos, como rosnado alto, bater repetido de patas contra o chão ou recuo inicial seguido de nova aproximação testando reação. Esses casos especificamente predatórios, embora estatisticamente bem mais raros que os defensivos, tendem a ser desproporcionalmente fatais justamente por causa da intenção real de caça calculada por trás de cada movimento do animal. Herrero notou, em sua análise cuidadosa de décadas de registros, que ataques predatórios de urso negro costumam acontecer em horários atípicos, muitas vezes durante o dia claro, em vez do padrão mais comum de encontros acidentais ao entardecer ou ao amanhecer, e frequentemente envolvem o urso arrastando ativamente a vítima para dentro de vegetação densa logo após o ataque inicial, um comportamento de armazenamento de presa completamente ausente em qualquer confronto puramente defensivo, registrado na literatura científica especializada. O número 7 é o urso que a grande maioria das pessoas confunde automaticamente com a versão defensiva muito mais comum, sem nunca imaginar que existe também uma variante comportamental bem mais rara, bem mais silenciosa e bem mais perigosa escondida dentro da mesma espécie. Número 6. O tubarão-tigre. Conhecido informalmente entre biólogos marinhos como a lata de lixo do oceano, apelido ganho justamente por comer praticamente qualquer coisa que encontre pelo caminho, de placas de matrícula a pneus de carro, o tubarão-tigre é uma das poucas espécies de tubarão do mundo inteiro com casos bem documentados de ataques verdadeiramente predatórios, e não apenas investigativos por engano, contra seres humanos, principalmente concentrados nas águas mornas e claras do Havaí. Diferente da esmagadora maioria dos ataques de tubarão registrados globalmente, que envolvem tipicamente uma única mordida exploratória seguida de retirada imediata, assim que o animal percebe que não é a foca gorda ou o peixe grande que esperava encontrar. Alguns ataques documentados especificamente de tubarão-tigre envolveram múltiplas investidas consecutivas e consumo parcial real e prolongado da vítima, um padrão de comportamento inteiramente consistente com predação genuína e deliberada, não com simples engano momentâneo de identificação visual em água turva. Cientistas que estudam a espécie no Havaí apontam que o tubarão-tigre, diferente de espécies mais especializadas, tem um sistema digestivo notavelmente generalista e uma curiosidade alimentar praticamente ilimitada, características que, combinadas, tornam qualquer coisa em movimento na água, incluindo um nadador humano isolado, um item potencialmente válido de investigação seguida de consumo real, e não apenas de mordida exploratória isolada. O número 6 é o tubarão que realmente considera, sem nenhuma hesitação aparente, qualquer coisa que flutue no oceano, incluindo você, e qualquer outro nadador desavisado, como uma opção perfeitamente válida de refeição completa. Número 5. O jacaré americano. A grande maioria dos ataques de jacaré registrados é puramente acidental ou territorial, motivada por defesa de ninho ou reação de susto de curta distância, mas a Flórida documenta, com uma regularidade que preocupa seriamente as autoridades estaduais, casos claramente predatórios e calculados, em que o animal caçou ativamente, principalmente durante a noite fechada, pessoas nadando tranquilamente ou caminhando distraídas perto da água, em áreas específicas onde já havia sido alimentado, direta ou indiretamente, por humanos em ocasiões anteriores.
Especialistas estaduais em vida selvagem são categóricos e enfáticos ao afirmar publicamente que jacarés habituados à alimentação humana, mesmo quando essa alimentação acontece de forma completamente involuntária e bem-intencionada, perdem de forma praticamente irreversível o medo natural característico da espécie e passam a associar ativamente a presença humana próxima à água com comida disponível e de fácil obtenção, um padrão de comportamento aprendido e reforçado que se traduz diretamente, ano após ano, em mais casos de ataques genuinamente predatórios registrados pelo Estado. A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida mantém, há décadas, uma campanha educativa constante, alertando moradores sobre os perigos reais de alimentar jacarés, mesmo que por acidente ou pura curiosidade turística, justamente porque cada animal que aprende a associar humanos com comida se torna estatisticamente um risco predatório real e crescente para qualquer pessoa que se aproxime daquela mesma lagoa nos anos seguintes, não apenas para quem originalmente o alimentou. O número 5 é a prova concreta e bem documentada de que alimentar um predador selvagem qualquer, mesmo que seja por puro acidente ou boa intenção turística, acaba ensinando esse mesmo animal a nos caçar de propósito mais tarde, muitas vezes anos depois do gesto original já ter sido completamente esquecido por quem o praticou. Número 4. O tubarão-touro. Presente com igual conforto tanto em água salgada aberta, quanto em rios inteiros de água doce, capaz de regular o próprio equilíbrio interno de sal de um jeito que quase nenhum outro grande tubarão consegue replicar, o tubarão-touro combina uma agressividade natural bem documentada com um habitat extremamente amplo que frequentemente coloca o animal em contato direto e próximo com pessoas nadando despreocupadas em águas turvas e relativamente rasas, exatamente onde a visibilidade reduzida naturalmente favorece ataques mais decididos, mais diretos e menos puramente investigativos por engano de identificação. Estudos formais de comportamento apontam consistentemente o tubarão-touro como uma das 3 espécies mais associadas, em toda a literatura científica mundial, a ataques fatais e verdadeiramente predatórios contra seres humanos, com múltiplos casos documentados de perseguição ativa e contínua da vítima ao longo de vários minutos inteiros, antes mesmo do ataque final acontecer. O que torna o tubarão-touro especialmente perigoso, segundo biólogos marinhos que estudam a espécie de perto, é justamente essa capacidade rara de penetrar rios e estuários bem longe da costa, levando o animal a compartilhar espaço regularmente com pessoas que nunca imaginariam encontrar um grande predador marinho tão longe do oceano aberto, em águas que sempre presumiram seguras por pura distância geográfica da costa salgada. O número 4 é o predador que simplesmente despreza qualquer distinção humana entre água salgada e água doce, tratando ambas, com total indiferença biológica, como território de caça igualmente válido e igualmente disponível. Número 3. O puma. Diferente da maioria absoluta dos grandes felinos americanos, que evitam ativamente qualquer contato desnecessário com seres humanos sempre que possível, existem casos muito bem documentados e cientificamente analisados de pumas perseguindo corredores solitários, ciclistas isolados e crianças pequenas desacompanhadas por distâncias consideráveis, às vezes centenas de metros, antes de finalmente atacar. Um comportamento de perseguição prolongada e silenciosa que biólogos especializados reconhecem, sem margem para dúvida, como evidência clara de intenção predatória plenamente calculada, e não de um simples encontro acidental seguido de reação defensiva. Ataques fatais confirmados na Califórnia e no Colorado, ao longo das últimas décadas, mostraram padrões notavelmente consistentes entre si, de emboscada silenciosa vinda por trás da vítima, mordida precisamente direcionada à região do pescoço, e tentativa ativa de arrastar o corpo para dentro de cobertura vegetal densa logo em seguida, exatamente o mesmo padrão de comportamento predatório que o animal usa rotineiramente para abater veados adultos na natureza selvagem. Especialistas em comportamento de grandes felinos apontam que corredores e ciclistas sozinhos, em movimento rápido e repetitivo, podem inadvertidamente ativar o gatilho instintivo de perseguição do puma de um jeito que uma pessoa caminhando devagar normalmente não ativaria, o que explica por que uma parcela desproporcional dos ataques predatórios confirmados envolve justamente essas 2 atividades específicas ao ar livre. O número 3 é o grande felino que trata seres humanos pequenos e sozinhos exatamente como trataria qualquer outra presa natural de porte semelhante. Número 2. O urso pardo. O caso mais estudado,
mais citado e mais analisado em profundidade de comportamento genuinamente predatório de urso em toda a história registrada dos Estados Unidos, aconteceu na noite específica de 13 de agosto de 1967, dentro do Parque Nacional Glacier, quando dois ursos pardos completamente diferentes e sem nenhuma relação entre si, atuando em dois acampamentos separados por vários quilômetros de distância, atacaram e mataram duas jovens campistas diferentes na mesma noite exata, um episódio duplo e extraordinariamente raro que ficou conhecido para sempre entre biólogos especializados como a Noite dos Grizzlies. Investigações forenses cuidadosas conduzidas posteriormente confirmaram que ambos os ataques, completamente independentes um do outro, mostraram sinais comportamentais claros de predação calculada e deliberada, não de reação defensiva, incluindo aproximação silenciosa e progressiva pelo acampamento, e ausência total dos sinais de aviso prévio que normalmente caracterizam confrontos puramente territoriais ou puramente defensivos entre urso e humano. Esse episódio duplo, tão estatisticamente improvável que muitos biólogos o citam até hoje como um caso limite quase único na literatura científica, levou diretamente a mudanças permanentes e duradouras na forma como parques nacionais americanos administram lixo, armazenamento de comida e educação de visitantes sobre comportamento seguro em território de urso pardo, reformas que continuam salvando vidas até os dias de hoje, quase 60 anos depois daquela noite específica. O número 2 é o urso cuja força bruta, quando combinada com intenção predatória real, raramente deixa margem para a sobrevivência da vítima escolhida. Número 1. O urso polar. E o animal dos Estados Unidos com o padrão mais consistente, mais frequente e mais rigorosamente documentado de comportamento genuinamente predatório contra seres humanos é, sem dúvida alguma, segundo praticamente todos os estudos disponíveis, o urso polar, presente no extremo norte gelado do Alasca. Diferente de praticamente todos os outros grandes predadores incluídos nesta lista inteira, o urso polar evoluiu ao longo de milhares de anos num ambiente extremo e hostil, onde seres humanos nunca fizeram parte natural e histórica da dieta disponível, mas onde qualquer fonte de proteína em movimento visível sobre o gelo, humana ou não, é avaliada automaticamente pelo mesmo instinto de caça oportunista e implacável, normalmente usado para abater focas na água ou na borda do gelo. Cientistas que estudam a espécie de perto documentaram, com crescente preocupação nos últimos anos, um aumento real e mensurável nesse tipo específico de ataque predatório, atribuído diretamente à perda acelerada de gelo marinho no Ártico, fenômeno que empurra ursos cada vez mais famintos, sem acesso confiável às focas de que dependem biologicamente, para cada vez mais perto de comunidades humanas isoladas do Ártico americano, em busca desesperada de qualquer fonte de alimento disponível na paisagem. Diferente de ursos negros e ursos pardos, que normalmente mantêm alguma cautela instintiva residual diante de seres humanos adultos, o urso polar historicamente nunca desenvolveu esse mesmo medo aprendido, simplesmente porque, durante toda a evolução da espécie, quase nunca encontrou pessoas em número suficiente para aprender a temê-las, coletivamente, o que torna cada encontro moderno entre urso faminto e comunidade humana isolada um risco genuinamente mais imprevisível do que qualquer outro item desta lista inteira. O número 1 é, sem dúvida nenhuma, o predador que menos hesita entre todos os 8 apresentados aqui, porque a fome extrema e a completa ausência histórica de medo natural do ser humano se combinam nele de um jeito único que absolutamente nenhum outro animal desta lista compartilha da mesma forma. Então, é exatamente disso que essa lista realmente trata, no fundo de tudo o que foi apresentado. Não de espalhar medo generalizado e desproporcional da natureza selvagem, que continua sendo, na esmagadora maioria estatística de todos os encontros registrados, completamente indiferente ou visivelmente hesitante diante da simples presença humana próxima. É sobre reconhecer com honestidade científica que existe uma diferença real, cuidadosamente documentada e rigorosamente estudada por décadas, entre um animal reagindo por medo instintivo momentâneo e um animal decidindo, com clareza total de intenção predatória, que você, especificamente, pode ser a próxima refeição disponível na paisagem. Esses 8 casos específicos permanecem raros justamente porque a grande maioria dos animais selvagens, mesmo os fisicamente mais capazes de nos matar sem esforço nenhum, prefere evitar completamente qualquer confronto direto com uma espécie tão imprevisível, tão barulhenta e tão bem armada quanto a nossa própria espécie.
Mas quando as circunstâncias específicas se alinham perfeitamente, fome extrema e prolongada, habituação perigosa e gradual à presença humana constante, perda acelerada de habitat natural disponível, mesmo o predador estatisticamente mais cauteloso e mais avesso, a conflito pode acabar cruzando essa linha invisível e definitiva entre simplesmente evitar e ativamente caçar. O coiote urbano ainda está, neste exato momento, avaliando silenciosamente quintais residenciais tranquilos ao cair da tarde. O jacaré da lagoa do bairro ainda está associando, aos poucos, a presença de pessoas próximas à água com comida fácil e disponível. E, em algum lugar remoto do Ártico americano, um urso polar faminto, sem gelo marinho suficiente para caçar focas como sempre fez, ainda está se aproximando lentamente de uma comunidade isolada, exatamente da mesma forma calculada e paciente que se aproximaria de qualquer outra fonte de proteína disponível na paisagem gelada ao redor dele. Reconhecer essa diferença entre medo e fome, entre defesa e caça, não é motivo para viver com medo constante da natureza. É, na verdade, a ferramenta mais prática e mais eficaz que existe para entender de verdade o que cada espécie específica precisa de nós para continuar evitando esse tipo raro, mas real, de conflito extremo. Como sempre, se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Nos vemos no próximo vídeo.